Fala pessoal, meu nome é Maurício Crispim, sejam bem-vindos ao canal. O tema de hoje do nosso vídeo é projeto de dimensionamento de caixas pleno para sistemas de ar-condicionado dotados. A caixa pleno é um dispositivo particularmente importante e largamente utilizado em sistemas de ar-condicionado dotados. Ela traz diversas vantagens. Dentre elas, por exemplo, é permitir a fácil distribuição dos dutos nas mais diversas direções, já que equaliza a pressão estática ao longo de todo o seu volume. Além de atenuar vibrações e, consequentemente, o ruído ao longo de toda a instalação. E não posso deixar de lembrar, gostando do conteúdo, dê seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos que continuaremos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Vamos então ao nosso vídeo. Então, como a gente já falou, a caixa pleno é largamente utilizada nas mais diversas instalações de sistemas de ar-condicionado dotados. E por quê? Tá? Ela traz inúmeras vantagens. Tá? Antes daqui, para quem não conhece, tá? Essa aqui é uma típica caixa pleno. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, que nós vamos calcular no nosso exemplo, tá? Uma caixa pleno para 2 equipamentos de 10 TRs. Tá? Então aqui nós temos 2 equipamentos, tá? E eles estão insuflando em duas direções diferentes, 4 ramais de dutos. Tá? Então, como pode ver, isso aqui facilita muito. Tá? Eu estou insuflando em quatro ramais diferentes, duas direções opostas. Tá? Então, a caixa plena permite fazer isso de uma forma compacta. Tá? E como é que ela faz isso? Primeira coisa, primeiro aspecto de uma caixa plena é a redução da velocidade de insuflamento. Então a gente vai pegar uma velocidade de descarga que está extremamente alta na saída do ventilador e vamos reduzir essa velocidade para cerca de 1,5 a no máximo 3 metros por segundo. No nosso exemplo, que a gente vai mostrar, a gente vai trabalhar com a velocidade de 2,5 metros por segundo. Tá? Ao reduzir a velocidade, a gente transforma pressão cinética em pressão estática. Tá? Isso é fruto da lei da conservação da energia. Tá? Ao reduzir a velocidade, consequentemente transformar a pressão cinética em pressão estática, nós equalizamos a pressão estática ao longo de toda a parede da caixa pleno. Ou seja, ao fazer isso, eu consigo, por exemplo, eu posso espetar um duto em qualquer ponto da parede da caixa que nós vamos ter uma pressão estática equalizada ao longo dela e vou ter a pressão suficiente nesse ramal de duto. Tá? Então eu consigo insuflar nas mais diversas direções, tá? E isso de uma forma compacta e simples. Tá? E quais são os aspectos que a gente deve levar em conta ao projetar uma caixa plena? Né? Então, como a gente já falou, para o volume dela é fundamental. Mas para calcular esse volume, o que a gente precisa saber? Primeiro aspecto, a taxa total de insuflamento, volume de ar insuflado pelo tempo dentro dessa caixa plena. E também a gente tem que definir qual vai ser a velocidade do fluxo de ar nessa caixa, conforme a gente já falou, de 1,5 a 3 metros por segundo, no máximo. Qual é a pressão estática do meu equipamento e também qual é a pressão estática necessária para vencer as resistências da minha rede de dutos. Dependendo do volume dessa caixa, também é muito importante saber o material que ela vai ser construída. Por quê? Porque ela pode ficar extremamente pesada. Por quê? E isso também faz com que ela fique custosa e também levar em conta o material que está sendo construído e evitar ao máximo os vazamentos e infiltrações ao longo da caixa. Tá? Outro aspecto importante que muitas vezes não é observado, que seria interessante ter um acesso para manutenção na sua caixa. Nas instalações de ar-condicionado, muitas vezes nós estamos falando de uma vida útil da ordem de 10, 15, algumas vezes 30 anos ou até mais. Tá? Então o equipamento que está funcionando durante muito tempo, ele precisa ter um acesso para manutenção e você poder um dia fazer uma limpeza ou uma manutenção dessa caixa. Vamos então agora ao nosso exemplo prático e fazer um cálculo de uma caixa. Então agora nós vamos fazer aqui nosso exemplo prático de cálculo de uma caixa plena. Tá? Nós temos aqui, no nosso exemplo, duas máquinas de 10 TRs. Tá? Então vamos lá. 10 TRs.
E aqui também 10 TRs. Totalizando 20 TRs que serão insuflados na minha caixa pleno e com 4 dutos de descarga saindo dela, tá? Então, em outros vídeos também a gente já viu, já mostrou para vocês que a vazão padrão, tá? É de 680 metros cúbicos hora por TR. Essa é a vazão padrão quando a gente fala de ar-condicionado central, tá? E a vazão pode mudar. Se a gente precisar de mais calor sensível, a gente aumenta a vazão. Se a gente precisar de mais calor latente, a gente diminui a vazão, porque a gente precisa desumidificar o nosso ambiente. Então, se nós temos duas máquinas de 10, tá? Para cada máquina de 10 TRs, a gente vai ter 6.400 metros cúbicos hora, tá? Para 20 TRs, que é o nosso caso, nós vamos ter 13.600 metros cúbicos hora. E isso aí em metros cúbicos por segundo, porque a gente vai precisar que esteja convertido para segundo, vai dar... Como em uma hora nós temos 3.600 segundos, tá? Isso aí em metro cúbico por segundo vai dar 13.600 dividido por 3.600. Vai dar 3,78 metros cúbicos por segundo. Beleza? Sabendo que isso aqui é uma máquina... Então, duas premissas básicas importantes que nós precisamos quando vamos fazer uma caixa plena. A velocidade na seção, tá? Nessa seção aqui, ela não pode ser maior do que 3 metros por segundo. Então, a gente vai trabalhar com uma velocidade da ordem de 1,5 a 3 metros por segundo. No nosso exemplo, a gente vai utilizar 2,5 metros por segundo, tá? Senão vai ficar uma caixa plena muito grande, tá? Outra premissa básica é que essa medida aqui, que é a minha altura, tá? Ela tem que ser igual a pelo menos 2 vezes a medida desse duto aqui, que no caso da máquina de 10 TRs é 0,33 metros. Então, 2 vezes, vai ser 2 vezes o 0,33, que vai dar 0,66, e eu vou arredondar para 0,70 metros, ou seja, 70 centímetros, tá? Então, aqui vai ser igual a 70. Então, o comprimento, tá, da caixa plena após a entrada do duto, ela tem que ser pelo menos 2 vezes maior do que a seção retangular do duto de entrada, tá bom? Então, vamos lá. A gente já aprendeu anteriormente que é a vazão, é igual a área vezes a velocidade, ok? Então, consequentemente, a minha velocidade ela vai ser igual a área dividido por Q. Ou que a minha área é igual a vazão Q dividido por V. Beleza. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui que eu tenho uma vazão de 3,78 metros por segundo. Eu já sei que a minha velocidade vai ser de 2,5. E eu também já sei que a minha altura vai ser de 0,70. Com essas premissas, eu consigo calcular aqui, que é o meu comprimento C. Tá bom? Então, vamos lá. A minha área, tá, que está aqui, ela é igual a H vezes C, tá? Que é igual 2,5,
igual a H vezes C, que é igual a minha vazão, que é 3,78, que é igual, vamos lá, que é igual a minha vazão dividido pela velocidade. Então, que é igual 3,78 metros cúbicos por segundo, dividido pela velocidade, que é 2,5 metros por segundo. Então, metro aqui fica metro quadrado, segundo, corta, que vai dar 3,78 dividido por 2,5, que vai dar uma área de 1,51 metros quadrados. Então, H aqui é 0,70. Então, H vezes C, então vai ser 0,70 vezes C, tem que ser igual a 1,51, ok? Então, C vai ser igual a 1,51 dividido por 0,70, que vai dar 0,51.7 divide, que vai dar 2,15 metros. E eu vou levar para 2,20 metros. Então, aqui vai ser igual a 2,20 metros. Então, minha caixa pleno, ela vai ter uma altura de 70 centímetros com um comprimento, todas as seções, podia ser dessa forma também, ou maior, de 2,2 metros. Com isso, eu asseguro que a minha pressão estática vai estar bem estabilizada em todas as paredes da minha caixa plena, tá? Outros detalhes quando você vai fazer uma caixa plena desse tipo também. Aqui a gente botou aqui no desenho o quê? Damper, tá? Damper. Então, em cada duto que sai da minha caixa plena, o ideal é que eu coloque um damper de regulagem, tá? Porque só assim eu vou poder equilibrar de forma perfeita a vazão de cada duto, tá bom? Duas caixas plenas, dois equipamentos insuflando numa mesma caixa plena. Então, eu tenho que botar aqui também um damper gravitacional. O que é isso? Um damper gravitacional é um damper que ele fica aqui aberto ou fechado de acordo com que se a máquina estiver funcionando. Ou seja, normalmente a máquina está desligada, ele fica fechado. Ligou a máquina, vai dar pressão no ventilador, ele vai abrir e o ar vai entrar aqui na caixa plena. Para que o damper gravitacional? Para se uma máquina não estiver funcionando, o ar que entra na caixa plena não retorne para esta máquina que não está funcionando. É isso. Seguindo esses parâmetros, eu garanto que você vai estar fazendo uma caixa plena que vai funcionar de forma totalmente adequada na sua instalação. Beleza? Então tá bom. Então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo e que possa utilizar o conteúdo apresentado nas suas instalações e projetos. E, novamente, eu peço aqui, gostando do conteúdo, dê seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe com os colegas. Iremos continuar a trazer conteúdo de qualidade para vocês.